Oi, crianças, tudo bem? Então, eu sou a pastora Júnia, da Igreja Comunidade Cristã Vida com Abundância. E hoje eu tô aqui para poder contar uma história para vocês, uma história muito linda, que talvez vocês já conheçam. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais de uma história que está na Bíblia. Essa daqui é a Bíblia dos vegetais, viu? É uma Bíblia infantil. Mas aí na sua casa talvez você não tenha dessa, mas talvez você tenha da outra, para poder você estar pedindo papai ou mamãe para poder ler para você, viu? Você sabia que na Bíblia a gente tem muitas histórias legais, muitas historinhas legais? Pois então, e agora eu vou te contar uma. Eu vou te contar uma historinha agora do Daniel. Você já ouviu falar do Daniel? Daniel na Cova dos Leões? Então, eu vou te contar essa história. Daniel era um homem muito temente e fiel a Deus. E ele foi levado para um reinado longe do seu povo, longe da sua família. E lá eles queriam que ele adorasse a outros deuses, a não ser o nosso Deus Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. E eles queriam que Daniel adorasse outros deuses. Mas Daniel, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. E Daniel, ele era também um homem muito caprichoso. Tudo que o seu rei mandava ele fazia com capricho, ele fazia com zelo, ele fazia com amor. E isso começou a despertar nas outras pessoas a inveja. As pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel. E começaram a pensar, o que eles poderiam fazer para prejudicar a Daniel. E eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Ele se ajoelhava e orava ao Senhor nosso Deus todos os dias. E aqueles homens maus ficaram sabendo que Daniel fazia isso. E o que eles fizeram? Eles levaram então um decreto para o rei, que era o rei Dário, para que o rei Dário ele mandasse para a cova dos leões todos aqueles que viessem a fazer orações ou petições que não fossem ao rei, que não fossem feitas ao rei. Então, Daniel ficou sabendo desse decreto, mas mesmo assim Daniel continuou orando. Daniel se colocava de joelhos a orar ao nosso Deus 3 vezes por dia. E você, criança? Você ora? Você tem o costume de orar? Você sabe o que é orar? Oração é quando nós falamos com o Senhor nosso Deus. E é tão bom a gente orar, sabe? Às vezes a gente encontra com um coraçãozinho apertado, triste. E quando a gente ora, fala com o Papai do Céu, o nosso coração ele se alegra. O nosso coração, ele fica alegre na presença do Senhor. E era assim que Daniel fazia. Mesmo quando ele estava aflito, mesmo quando ele estava alegre, todos os dias Daniel orava. Eu quero te convidar, criança, a orar também. E o rei Dário, sabe? O rei Dário, ele ficou sabendo que Daniel estava orando. Mas o rei Dário, ele gostava muito de Daniel, mas mesmo assim ele tinha que fazer cumprir o decreto. Mandou chamar Daniel e então eles levaram Daniel, sabe para onde? Para a cova dos leões. Sabe os leões, aqueles animais tão ferozes, né? Que gostam muito de comer carne. Então, Daniel foi levado para lá, para ficar na cova dos leões. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que Daniel orava, aquele Deus que Daniel clamava e buscava, o livrou dos leões. Daniel, ele foi levado para a cova dos leões. Mas os leões não o devoraram, os leões não o comeram, sabe por quê? Porque Daniel era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus. E Deus, na sua infinita bondade, livrou Daniel de ser engolido pelos leões.
Que história maravilhosa, não é, crianças? Então, logo depois, quando o rei Dário ficou sabendo que Daniel estava vivo lá dentro da cova dos leões, pediu para eles, os seus guardas, irem lá e buscarem Daniel e disse: Louvado seja o Deus de Daniel, porque o livrou e o guardou. Crianças, o que nós aprendemos hoje com a historinha de Daniel? Que nós devemos ser tementes a Deus, ser fiel a Deus, não é? Que quando também o nosso papai, a mamãe, vier nos corrigir, vier nos falar aquilo que é bom, nós também temos que obedecê-los, não é? E que devemos sempre orar, não é? Esse é o ponto principal que nós aprendemos aqui na história de Daniel. Daniel orava sempre ao Senhor nosso Deus. Que nós possamos orar a cada instante. Você tem orado? Você tem orado sozinho, ou talvez com a mamãe, com o papai, com o titio, com a sua família? Pois então, eu te convido a orar nessa hora. Feche os seus olhinhos. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Deus, pela vida dessa criança, Pai, que está agora, Senhor, assistindo, Senhor, esta história, essa contação de história, por essa família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida desta criança, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida desta família, Pai, e que a cada dia, Senhor, essa criança, Deus, o Senhor possa segurar nas mãos dela e guiá-la pelo caminho que é o Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia. Um beijo para você. Espero em breve nós nos vermos. Tchau, tchau. Fica com Deus.